Olá, boa noite. Obrigado pela atenção de todos vocês. E hoje eu estou aqui para tentar passar uma maior brevidade possível o que muda com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente na sua clínica e no seu hospital. Eu sou Alex Fernando Rodrigues, advogado com segunda graduação em Tecnologia da Informação. Possuo especialização em Engenharia de Qualidade, Direito Público, Direito Empresarial e sou certificado internacional em Proteção de Dados. Como deve ser de conhecimento de muitos de vocês, na última sexta-feira entrou em vigor no Brasil a nova Lei Geral de Proteção de Dados. E ela vai impactar em todas as áreas praticamente, mas com uma atenção especial para a área da saúde, tendo em vista que é a área que mais trata dados sensíveis, uma vez que são dados relacionados à saúde das pessoas. E você é capaz de ter certeza que o seu sistema que você utiliza hoje para gerar os seus prontuários médicos, eles atende aos requisitos que o Conselho Federal de Medicina impõe? Você tem certeza que esse mesmo sistema ele atende o que a Lei Geral de Proteção de Dados exige? Você garante que esses dados estão sendo tratados com o padrão técnico necessário para evitar um vazamento de dados ou mesmo um acesso indevido por parte daqueles funcionários que não pode ter acesso? Você está compartilhando dados de pessoas, pacientes, como prontuário, laudo médico, exames, com qualquer outra empresa sem autorização desses pacientes, como é o caso de planos de saúde? Bom, para a gente iniciar, vamos lembrar que a lei no Brasil ela herda da GDPR da União Europeia. E a União Europeia, ao criar essa legislação em 2016, ela impôs como requisito que qualquer empresa que deseja fazer negócio com outra empresa da União Europeia ou com um cidadão qualquer que esteja na União Europeia, ele precisa vir de um país que possua lei que trate os dados pessoais da mesma maneira que eles tratem na União Europeia. E em virtude disso, por pressão externa, o Brasil acabou que em 2018 aprovou e sancionou a Lei Geral de Proteção de Dados, com um período de vacância de 2 anos. Então ela era para ter entrado em vigor em agosto desse ano, mas em decorrência da pandemia houve uma tentativa de se adiar ela para o ano que vem, mas o Congresso Nacional, especialmente o Senado, não concordou. E isso fez com que na última sexta-feira ela entrasse em vigor. E a partir de agora ela já está surtindo os seus efeitos. E o que essa lei visa proteger? Dados pessoais é qualquer dado que ele identifica ou pode levar à identificação de uma pessoa. Isso inclui o nome, familiares, foto, aquela foto que você tira lá na recepção para fazer o cadastro desse paciente ou mesmo dos seus funcionários, números de documento, endereço, telefone, endereço eletrônico, tudo isso é dado pessoal e a lei visa protegê-los. E a lei também trata o que são dados pessoais sensíveis, que é dados que a sua exposição pode gerar um dano para o seu proprietário ou ele pode levar a algum tipo de segregação. Esses dados são basicamente dados ligados à sindicalização, a partido político, orientação sexual, etnia, dados biométricos e dados da saúde. Dessa forma, os dados que são tratados pelos hospitais, clínicas, consultórios médicos, eles tratam quase todos os dados que são sensíveis. Para esses dados, a criticidade nesse tratamento é muito maior. E qual que é o objetivo da lei? É trazer transparência para as relações.
partir de agora, você pode continuar tratando os dados dos seus pacientes. É obrigação sua, aliás, manter a ficha do paciente, prontuário médico do paciente, que nós vamos ver, inclusive, o que precisa ter nesses prontuários. E só porque a partir de agora você tem que garantir que esses dados não vão ser vazados de maneira nenhuma, não vão ser compartilhados com ninguém sem autorização desse paciente, e você vai garantir a segurança deles, para que não aconteça o que a gente tem visto na mídia frequentemente, de hospitais sendo invadidos por hackers, sendo contaminados com vírus para sequestrar essas informações, para cobrar algum tipo de propina, de suborno, para não divulgar essas informações ou para devolver as informações. É exatamente para isso que a lei visa. E principalmente trazer transparência para a relação. Uma vez que o proprietário desse dado, o titular de dado, ele precisa saber exatamente o que você está fazendo com esse dado e como você está tratando esse dado. E a lei criou o que ela chama de base legal. Você pode tratar o dado da pessoa, mas você tem que, para cada dado, você tem que dizer qual que é a base que você se utiliza para fazer esse tratamento. Pode ser uma relação contratual. Às vezes você é um proprietário, por exemplo, de um plano de saúde. Os seus clientes ali que te pagam mensalmente, você tem com eles uma relação de contrato. Você precisa dessas informações deles para conseguir cumprir o contrato. Então, é uma base legal para você ter. Seus funcionários, você tem uma exigência legal de informar esses dados mensalmente, semanalmente, para os órgãos públicos. Dessa forma, você tem um dever legal de manter esses dados com vocês. Também é uma base legal. Existe a possibilidade, quando não se encaixa em nada, de você solicitar esses dados do seu paciente, do seu cliente, do seu funcionário, através de um consentimento. Ele te dá um consentimento que precisa necessariamente ser comprovado, porque numa fiscalização você vai ter que provar que ele te deu esse consentimento para que você mantenha esses dados com você. E existe também a possibilidade de tratamento para garantir a tutela da saúde, que basicamente é o que mais se aplica em clínicas e hospitais. E o que vem a ser um tratamento de dados? Tratamento é praticamente qualquer tipo de manipulação de dados, desde a coleta, sua classificação, leitura, o acesso, a transferência dele, a transmissão para outro local, o armazenamento, o arquivamento, como no caso de backup, tudo, praticamente tudo que você imagina que você faça com um dado pessoal. Voltamos a lembrar, dado pessoal pode ser desde o nome do paciente até aquela imagem que ele deixa lá no circuito interno de TV, que você mantém por questão de segurança, aquela foto que você faz dele na recepção, tudo isso é dado pessoal. Os exames médicos, os laudos médicos, os prontuários, tudo é dado pessoal. E você precisa ter base legal para tratamento de tudo, e qualquer tipo de tratamento que você faça, desde a coleta, o armazenamento, a transferência para terceiro, tudo isso é manipulação de dado, ou tratamento de dados. Sendo tratamento, você precisa respeitar o que consta na lei. A lei trouxe também novos direitos para esses titulares. A partir de agora, é um direito dele. Ele tem um canal disponível no seu site, por exemplo, ou na sua central de telemarketing, onde ele possa entrar em contato com você e perguntar ali se você está tratando um dado dele. Você tem 15 dias para responder se está tratando, qual dado você está tratando, para quê, qual que é a finalidade, qual que é a base legal. Se você entregou ele para alguém, se não, o que você faz para garantir a proteção desses dados. E ele ainda tem o direito de pedir uma retificação de alguma informação errada. Vamos imaginar, por exemplo, que o dado pessoal que esteja lá como estado civil tenha mudado. É um direito dele solicitar que você altere essa informação e você precisa alterá-la. É necessário também que, no caso de ele revogar aquele consentimento que ele tenha te dado para armazenar algum dado, você o exclua em definitivo, inclusive nos backups. É necessário também que ele pode pedir a exclusão expressamente, que ele não concorda mais que você armazene dado dele. Então, se você não tem um motivo legal para armazená-lo, como por exemplo uma obrigatoriedade de manter um prontuário médico por 20 anos, como está no Conselho, nas resoluções do Conselho Federal de Medicina,
você é obrigado a excluí-lo. E também existe a possibilidade dele pedir uma portabilidade desse dado, como já acontece com financiamento, com linhas de celulares ou de telefones em geral. Ele pode pedir para você que você encaminhe os dados que ele tem, por exemplo, os prontuários médicos, para um outro hospital, para uma outra clínica que esteja em outro local, uma outra cidade, ou mesmo dentro da mesma cidade, e você precisa fazê-lo. E quem são os envolvidos nesse tratamento de dados? A lei elencou o titular de dado, que é praticamente qualquer pessoa física e que tenha seus dados tratados. Então pode ser eu, você, um paciente, um funcionário, todo mundo é titular de dado. E traz também a figura do controlador. O controlador basicamente é você, é aquele que determina como esses dados vão ser tratados, aonde vai armazenar, com quem, quando excluir, o que fazer, se acessar, se não acessar, quem pode acessar. Esse é o controlador. Traz também a figura do processador. O processador basicamente é aquele prestador de serviço, por exemplo, o fornecedor do software que você utiliza para fazer seu prontuário. Que, aliás, é interessante conferir se ele atende o que a legislação diz. Não só o que diz o Conselho Federal de Medicina com relação aos requisitos do prontuário, como o que diz agora a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Ele é um processador apenas, ele cumpre as suas ordens. Então, ele tem responsabilidade, mas na medida da responsabilidade dele, já que a maior responsabilidade é do controlador, no caso, você. E o DPO. O DPO, que no Brasil chama encarregado de proteção de dados, é uma figura trazida, importada da União Europeia. Essa nomenclatura de encarregado de proteção de dados é uma tradução criada por Portugal, o Brasil importou, que é um profissional que ele faz o elo entre a empresa, no caso a clínica ou um hospital, e a sociedade, seja o governo, através de suas entidades que fazem a fiscalização, PROCON, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o Ministério Público, ou mesmo a polícia, e também o titular de dado, aquela pessoa, o cliente, o paciente, quando ele entrar em contato com você, ele vai ter acesso direto a esse DPO, esse profissional que vai responder por você. E o que esse DPO precisa fazer? Esse DPO ele precisa ter conhecimento da área de tecnologia da informação, especialmente segurança da informação, ele precisa dominar. E é necessário que ele tenha formação jurídica, uma vez que ações judiciais é ele que vai responder. Notificações tanto dos órgãos públicos quanto da própria autoridade nacional que está sendo criada agora para fazer especificamente a fiscalização disso, é esse profissional que vai responder. As demandas judiciais é ele que vai providenciar a defesa. Então é necessário que seja um profissional que ele consiga abranger tudo, ele consiga responder juridicamente a alguma demanda e ele consiga identificar uma falha de segurança dentro da sua empresa. Porque se essa falha não for identificada por ele, provavelmente vai acontecer um incidente mais cedo ou mais tarde. E como você não vai conseguir provar que você fez tudo o que era preciso, como a lei determina que seja a partir de agora, você vai ser responsabilizado por esse vazamento ou esse acesso indevido ou por qualquer tipo de violação que a lei traga. E o que é necessário para você atender o que a lei diz? A lei, basicamente, ela exige uma mudança radical na maneira de se comportar dentro da empresa. É necessário você fazer um inventário desses dados, atribuir para cada um deles uma base legal. Aqueles que precisam de consentimento, inclusive os dados já armazenados, antigos, é necessário que você providencie esse consentimento de todos. No caso de menores, é necessário que você consiga o consentimento do pai ou responsável, pelo menos um dos dois. É necessário que você faça também um mapeamento geral dos seus contratos, das suas políticas de segurança, regimento interno, política de privacidade. Se não tiver, é necessário criá-las. É necessário que, em especial, a política de privacidade ela seja divulgada. Nela você vai dizer quais são os dados que você coleta e o que você faz com esses dados. Isso tem que estar disponível para qualquer paciente que ele chegar na sua unidade de saúde, ele precisa saber exatamente o que vai ser feito ali, qual dado dele vai ser pego e para que vai ser tomado esse dado. Inclusive, quanto tempo você vai ficar em posse dessa informação. É necessário também uma análise de compliance, porque
inevitavelmente é necessário que você já deveria antes cumprir toda a parte das resoluções do CFM, como também a legislação federal aplicável à saúde, e você precisa garantir a privacidade desses dados a partir de agora. E no caso de uma fiscalização, uma auditoria, ou que seja por uma denúncia, ou uma fiscalização de rotina, o cumprimento dessa legislação, isso inevitavelmente vai ser conferido. Então, se o seu prontuário médico não está fazendo tudo o que o Conselho manda que seja feito, o seu sistema não atende os requisitos mínimos que o Conselho Federal de Medicina determina, provavelmente você vai ser responsabilizado não só pelo vazamento ou pelo risco de exposição da informação, como também por não estar cumprindo aquilo que a legislação já acarreta. E é necessário, principalmente, o treinamento, que ele precisa ser, tanto no início como precisa ser constante. Os seus colaboradores todos, eles precisam ter ideia dos riscos e os procedimentos a tomar para cada uma das situações, para se evitar assim que qualquer tipo de violação na legislação de proteção de dados seja realizada. Antes da lei de proteção de dados, ou seja, até quinta-feira da semana passada, já haviam, muitos dos senhores devem ter verificado nos jornais, notícias, às vezes está ficando até mais frequente, de operações e multas aplicadas a empresas, multas essas que às vezes são milionárias por descumprimento dos requisitos mínimos de proteção de dados. Isso a lei nem estava em vigor, como o caso da farmácia que foi multada lá em Minas Gerais em 7 milhões de reais. E ela estava condicionando aquele desconto que é muito comum, que provavelmente todos os senhores já devem ter visto, a um pré-cadastro na farmácia. E nesse pré-cadastro, essa farmácia em específico estava pedindo CPF. O PROCON entendeu que não era cabível, afinal isso poderia acabar levando a um dano para esses clientes, e aplicou uma multa de 7 milhões de reais nessa farmácia. E no mundo inteiro, essas multas têm ficado cada vez mais pesadas, até porque a GDPR na União Europeia prevê multas que ultrapassam os 20 milhões de euros. E no Brasil, assim que ela entrar, a parte de penalidade administrativa entrar em vigor, as multas vão chegar a 50 milhões de reais. Como eu disse, a nossa lei ela praticamente importou a maior parte da legislação europeia. E tem alguns exemplos aqui de multas que foram aplicadas, inclusive bilionárias. E tem virado uma moda, o ataque a instituições de saúde. E especialmente aqueles vírus chamados de sequestradores, ou ransomware. Esses vírus, ele infecta a sua rede. Se o seu backup não tem uma política de isolamento da rede, ele vai comprometer inclusive o backup. Ele encripta esses dados e normalmente faz uma cópia deles para o atacante. Ele vai começar a te chantagear, seja para te fornecer a senha para que você consiga abrir os dados que agora estão encriptados, seja para que você pague para que ele não divulgue essas informações. Lembrando que pagar ou não pagar não dá garantia de que ele não vá fazer, nem que ele vai te devolver esses dados e nem que ele não vai vazar esses dados. Lembrando que o vazamento vai te trazer problemas com o Conselho Federal de Medicina, uma vez que o vazamento de prontuário médico é infração ética, vai te trazer problema com a justiça criminal, porque vazamento de dados médicos é crime, está tipificado no nosso Código Penal, e vai te trazer sanções administrativas em breve e processos judiciais por quebra dessa confiança. Aliás, até mesmo a recusa da entrega desse prontuário médico, nós vamos ver daqui a pouco, o judiciário já tem entendido que é suficiente para ensejar uma reparação por dano moral. Então, o que a gente extrai disso aqui é que a área médica já contava com inúmeras leis e resoluções para garantir a privacidade desses dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados passou a ser apenas mais uma, que além de exigir que você cumpra, você precisa a partir de agora provar que cumpre a legislação. E isso sim talvez venha tornar a coisa um pouco mais difícil. Eu trouxe para vocês aqui, esses slides vão ficar disponíveis para quem precisar, a legislação pertinente, tanto na definição
de prontuário médico, os requisitos que são obrigatórios tem em prontuário médico, a comissão de revisão de prontuário médico que todo estabelecimento tem que ter. No caso de uma fiscalização, por exemplo, por causa de uma violação de privacidade agora, provavelmente isso vai ser cobrado. A responsabilidade, o que eles têm que procurar em cima desses prontuários, o que ele precisa ter para atender, a responsabilidade contra a guarda, o manuseio e o acesso indevido. Lembrando que caracteriza infração ética a não divulgação do prontuário médico para o paciente quando ele precisa, a entrega desse prontuário médico para terceiro que não é autorizado, como por exemplo um funcionário dentro da sua clínica. Lembrando que apenas o médico e, no caso do ambiente hospitalar, quando inclui algum tipo de intervenção de enfermeiro, esse enfermeiro tem autorização para acessar esse prontuário. Nenhum outro profissional tem autorização para isso. Então, se você tem aquele pessoal, seja da recepção, seja um faturista, por algum motivo, que tem acesso ao seu prontuário, tome cuidado. Isso pode te trazer um problema muito grande. Inclusive, um processo disciplinar no CFJ, no Conselho Federal de Medicina. E trouxe também a legislação que trata tanto dessa responsabilidade pela guarda, o manuseio, o controle do acesso indevido e também entregar esse dado para o paciente quando ele pede. Lembrando que não entregar o prontuário médico para o paciente quando ele precisa de uma cópia enseja um dano moral. Eu trouxe aqui inclusive um enunciado, número 66 do CNJ, que ele afirma que existe uma quebra de confiança quando o médico se recusa a entregar, o médico ou o hospital, no caso é o diretor clínico que responde, o diretor técnico. Ele se recusa a entregar esse prontuário médico para a família ou para o responsável dele em casos, por exemplo, quando ele está inconsciente ou veio a óbito. Isso gera um dano moral, o famoso dano moral que todo brasileiro está acostumado. A legislação específica traz também o prazo, que a gente já comentou, que são 20 anos para o armazenamento desse prontuário, quando ele é em papel. Os prontuários agora que atendem aos requisitos legais para armazenamento de forma eletrônica, tanto aqueles antigos que podem ser digitalizados e assinados digitalmente, quanto aqueles que são gerados agora pelo meio computacional, também precisam ser assinados digitalmente. Esses não precisam mais armazenar eles em papel. O simples fato de você mantê-lo em backup lá já resolve. Agora, se você ainda utiliza prontuários que são de papel, você precisa armazená-lo por 20 anos a contar do último registro que esse paciente teve. Agora vamos tratar um pouco sobre acesso e sigilo. Acesso a prontuário, a dado médico, ele já vem tratado desde a nossa Constituição. Tanto a Constituição como o nosso Código Penal trata como crime essa divulgação. O Conselho Federal de Medicina ele traz em várias resoluções, inclusive no Código de Ética, que essa guarda é responsabilidade do profissional médico e ele pode ser punido por qualquer tipo de divulgação ou autorização de acesso indevido, como por exemplo funcionários que não teriam o direito de acessar isso. E também a necessidade de que isso seja resguardado a partir de agora com base no que a Lei Geral de Proteção de Dados diz. Aquele sistema que você mantém lá no seu consultório, na sua clínica, no seu hospital, ele precisa atender os requisitos mínimos de segurança. Ele precisa manter aquilo que o CFM diz que é necessário ter de dados. E você precisa demonstrar que você atende os padrões internacionais de segurança da informação para impedir que isso caia nas mãos erradas. Como, por exemplo, num ataque, uma invasão hacker, esses dados não possam ser copiados e abertos em outro lugar para, por exemplo, chantagear ou um paciente ou mesmo o hospital. Lembrando que caracteriza, inclusive, crime, tá? A divulgação, a não divulgação quando é necessário, como naqueles casos previstos na portaria 204, que é obrigatória a notificação.
Lembrando que existe uma prática que tem se tornado comum de plano de saúde requerer do hospital ou do médico prontuário, laudo, cópia de exame para que ele libere um determinado procedimento ou que ele efetue um pagamento. E isso é proibido, é infração ética, aliás. A resolução 1819 do CFM diz que é vedado ao médico fornecer qualquer tipo de informação sobre diagnóstico de paciente para empresa terceira. Ele não pode fazer sem autorização do paciente. Então, se você precisa enviar esses dados para um plano de saúde, peça que o paciente o faça. A resolução 1821 trata sobre prontuário digital, tanto digitalizado, aquele que você já tinha ele em papel, você digitalizou ele, assinou digitalmente e armazenou. Tanto aqueles que são já gerados de forma eletrônica. Tudo é regulado por essa portaria. E ela traz também, foi criado pelo CFM e o Instituto Brasileiro de Informática na Saúde, criaram um manual de certificação para sistema de registro eletrônico e em saúde. Esse manual está disponível lá no site do CFM e ele traz exatamente tudo o que é necessário que o seu sistema interno atenda para que ele possa gerar de forma segura um prontuário médico. É necessário, como está na resolução, lá logo no seu início, onde ela trata sobre a possibilidade dessa digitalização ou utilização de forma eletrônica, ela diz que é necessário que ele tenha um nível de garantia de segurança 2. Nesse manual você vai encontrar o nível 1 e 2. Apenas o nível 2 atende aos requisitos mínimos. De outra forma, você vai precisar dele em papel e assinado. E também, agora vamos falar sobre um pequeno detalhe aqui. O armazenamento de prontuário médico sem atender aos requisitos que o CFM impõe, as leis federais impõem, ele não tem validade jurídica. Se você não atende aos requisitos mínimos, é o mesmo que você não ter o prontuário. No momento em que você precisar desse prontuário para, por exemplo, se defender em um processo administrativo, disciplinar ou mesmo judicial, é muito provável que você não vai conseguir, vai ter dificuldade. Então é interessante que seja feita toda uma vistoria para ver se a sua clínica, o seu consultório, o seu hospital, ele atende a esses requisitos. E a partir de agora também atenda à Lei Geral de Proteção de Dados. E ela basicamente traz que você precisa continuar mantendo tudo isso que tinha, porque ela não revogou nenhuma lei, nenhuma resolução anterior, mas ela diz que a partir de agora você precisa garantir que esse dado seja protegido. Você precisa aplicar ali dentro todos os mecanismos de segurança da informação que são aceitos internacionalmente como um padrão, de forma que se acontecer amanhã ou depois um vazamento, você pelo menos fez o que era possível. Se você sofrer uma fiscalização, seja por uma notificação, seja por uma denúncia qualquer, você vai precisar demonstrar, provar para aquele investigador ali que você fez tudo o que era preciso, tudo o que era possível para que você garantisse aquela segurança. Então aqueles controles de nível de acesso, backup, criptografia, os serviços de segurança, os servidores de segurança que você utiliza para garantir que o acesso não seja feito de forma indevida e garantir a integridade desses dados, que nunca sejam alterados, se você não consegue comprovar isso, você vai ser autuado, você vai receber multa e possivelmente vai pagar um dano moral para aquele que se sentir prejudicado. Eu trouxe aqui trechos da Lei Geral de Proteção de Dados, sugiro que os senhores leiam. Ela está disponível no site do Planalto. Como a parte da saúde vai ser muito afeta por ela, é interessante que seja lido tudo que está lá como requisito. Ela traz a obrigatoriedade de se cumprir e comprovar que cumpriu. Adotar os mecanismos necessários para isso, e ela diz, como dissemos há pouco, que a parte de penalidade administrativa está suspensa por força da pandemia. Mas as penalidades judiciais em decorrência da responsabilidade civil, isso não foi suspenso, isso está valendo.
e inclusive já na sexta-feira mesmo já foi protocolada a primeira ação com base nisso pelo Ministério Público do Distrito Federal. Então uma lei já está funcionando para uma pessoa ou outra que ainda acredita que não vai pegar, porque o Brasil ainda tem, infelizmente tem isso, mas por imposição estrangeira vai pegar, não só vai pegar como ela já pegou. Nós já vimos aí casos que muita empresa tem sido multada já há anos em decorrência disso e vai continuar. E agora com uma legislação a mais que respalde e inclusive balize essa parte da mensuração de uma punição, seja de um dano moral, seja de uma multa aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor, ou mesmo uma infração ética. A partir de agora, você tem um agente a mais para fiscalizar o cumprimento desse tipo de obrigação. Lembrando aqui que as hipóteses de responsabilidade continuam funcionando, está no artigo 45 da lei. Ela passa aqui a respeito da demonstração, que, como dissemos, você agora precisa cumprir a lei e demonstrar que você cumpre. Bom, esse é o básico que todo mundo precisa conhecer. Sugiro que você faça um contrato pessoal especializado, faça um levantamento inteiro dos pontos mais complicados da sua clínica, do seu consultório, do seu hospital, que você não está cumprindo. Se você está atendendo tanto a legislação pertinente quanto a nova lei de proteção de dados, e também faça a adequação necessária para que amanhã ou depois, se você for fiscalizado ou alguém se sentir lesado de alguma forma, ou mesmo não achar uma forma, um canal de comunicação, um profissional que vai responder ele, você não está cumprindo a lei, muito provavelmente você vai tomar uma ação pleiteando um dano moral. Eu deixo aqui os meus contatos, caso alguém tenha alguma pergunta, estou à disposição. Então é isso, boa noite a todos.